E aí, quanto vale uma ucraniana? Uma pergunta um tanto chamativa, não é verdade? Pois bem, esse título, que chama até um pouco de atenção além do que deveria, foi colocado aí justamente para que nós possamos, neste vídeo de apenas 2 minutos, refletirmos sobre o valor ou preço que as pessoas têm para os países. E é justamente por isso que você está aqui nesse momento, para que possa refletir. Será quanto você vale para a Inglaterra? Qual seria o seu preço se você resolvesse se mudar para a Itália? Quanto a Itália pagaria para o seu país para que você se mudasse para lá? Ou o contrário, a Itália não quer você naquele país. Porque tudo a longo prazo vai se colocando valor. Não é que os países não querem imigrantes, eles querem imigrantes de qualidade. Por mais absurdo e por mais preconceituoso, por mais bizarro que isso seja, cada pessoa, dependendo de onde ela nasce, a cultura que ela vive, o tanto que ela estudou, o tanto que ela tem de capacidade intelectual, ela tem um preço e ela vai ser bem-vinda ou não vai ser bem-vinda em um país para onde ela se mude em qualquer momento da sua vida. Então, neste vídeo vamos entender uma coisa. Todos sabem que milhões de pessoas, ucranianos e ucranianas, como está no título, saíram da Ucrânia para morar em outros países, pelo menos por um tempo, até porque uma boa parte voltou para cidades como, por exemplo, Kiev. É fato, os países da Europa estão com a sua população envelhecendo. E isso traz um grande problema para a política social, o desenvolvimento econômico, industrial, tecnológico, cultural e tudo mais que você possa imaginar para que um país funcione. Com a Europa envelhecendo, falta-se mão de obra, seja ela qualificada ou não, seja para serviços braçais ou serviços técnicos ou na área da saúde, seja onde for. Sem mão de obra, nenhum país funciona. A Itália, por exemplo, ela está com uma população muito maior acima de 60 anos do que abaixo de 20 anos. Com isso, vem crise na Previdência Social e o motor da economia também não vai funcionar. O Brasil, por exemplo, tem problemas de falta de mão de obra, falta de população? Não, aqui fala-se tanto em desemprego. Pois bem, ao mesmo tempo que países como o Brasil têm um índice de desemprego que eu acho que está no momento em 10%, as empresas de tecnologia, por exemplo, e diversas outras áreas, não têm como se instalarem no Brasil por falta de mão de obra qualificada. No Brasil, não se investe em mão de obra qualificada o suficiente para atender a demanda. Acredite, só baseado nos dados antes da pandemia, o Brasil tinha 400 mil vagas disponíveis, das quais apenas 100 mil foram preenchidas. Vagas de emprego que estavam disponíveis, mas exigiam conhecimentos, muitos deles básico, talvez simplesmente um conhecimento de uma língua estrangeira, ou, por exemplo, um conhecimento de programação, de sistemas, criação de software, desenvolvimento de sites, de aplicativos, que requer conhecimentos mínimos para se ingressar na área. Ah, mas se exige demais para essas áreas. Não, não exige tanto assim. É muito mais difícil fazer uma faculdade aí, por exemplo, de direito. Agora voltemos para a Ucrânia. Por que países da Europa estão tão interessados em receber imigrantes? Porque boa parte, vocês já viram, boa parte da população ucraniana que foi como refugiado para outros países da Europa são muito bem-vindas. Um dos motivos são jovens, têm boa formação profissional
e tem muitas mulheres e crianças no meio. Essas mulheres têm muito valor, tanto na área profissional como na sociedade, para constituírem famílias e terem filhos, e assim aumentar a população desses países, que é muito baixa. Por outro lado, as crianças que estão indo poderão se tornar soldados. Os países querem isso. Os países querem ter exércitos mais fortes e, com isso, precisa de população jovem, saudável e preparada para essas situações. Um exemplo de país aberto à imigração é o Canadá. Porém, ele bota preço em que tipo de pessoa que vai entrar lá. Não é qualquer um, porque para qualquer país as pessoas têm um valor. Não se usa esse termo para dar valor às pessoas. Porém, dentro de um país, as pessoas são vistas como um produto, uma ferramenta, uma peça que se encaixa na sociedade para que aquele país se desenvolva. Um outro exemplo, a Alemanha. Na Alemanha, uma mulher com menos de 30 anos, se sair na rua com um filho, ela é mal vista. Sim, ela é mal vista por boa parte da sociedade. Porque, para os alemães, é necessário que homem e mulher, por igual, conduza a sua vida, estruture a sua própria vida até os 30 anos. Só assim terá condições de se casar e ter filhos. Enquanto em alguns outros países, a ideia é inversa. Quanto mais gente, melhor. Não importa se é pobre, se é rico, se tem formação escolar ou se não tem. Quanto mais gente, melhor. Aí o que mais vemos é adolescentes, meninas, já com 2, 3 filhos. E com isso, totalmente sem estrutura para dar a educação necessária, uma vez que essa criança, com outra criança no colo, ainda estava em formação quando teve, por exemplo, os seus estudos interrompidos por uma gravidez não planejada. E com isso, as famílias vão crescendo e quanto mais cresce, mais há necessidade de alimento, de atendimento público. Mas essas pessoas, mesmo assim, elas ainda têm um grande valor: voto.